que você odeia nos outros é exatamente aquilo que, em silêncio, habita dentro de você. Essa afirmação de Carl Jung não é apenas uma provocação intelectual, é uma chave que abre um portal de espelhos internos, revelando que cada gesto de irritação, cada rejeição profunda, cada julgamento feroz que lançamos ao mundo não é mais do que um reflexo daquilo que permanece escondido na sombra da nossa própria alma. Poucos ousam encarar essa verdade, porque ela desmonta as ilusões que construímos sobre nós mesmos. A maioria prefere acreditar que o problema está sempre fora, nas atitudes alheias, no mundo imperfeito, nas falhas externas. Mas Jung nos lembra: a sombra é o espelho da alma, e tudo aquilo que você rejeita violentamente no outro é o que você teme reconhecer em si mesmo. Essa é a promessa do título e é o caminho inevitável do autoconhecimento profundo. Ver no espelho da vida não apenas os rostos alheios, mas a sua própria essência fragmentada, aguardando integração. Imagine por um instante que cada vez que você sente repulsa, crítica ou raiva diante de alguém, uma voz silenciosa dentro de você está dizendo: olhe para mim, eu também existo em você. Esse é o paradoxo revelado pela psicologia junguiana. O outro é um campo projetivo, onde descarregamos os conteúdos que não suportamos admitir como nossos. É como se a consciência, limitada e frágil, expulsasse partes inteiras de si mesma para não ter que lidar com o desconforto. E, no entanto, essas partes não desaparecem. Elas se escondem, retornam mascaradas, surgem como destino, como encontros inevitáveis, como espelhos que nos perseguem em cada esquina. O que você odeia, de fato, é a lembrança dolorosa daquilo que tentou enterrar. Mas enterrar não é eliminar. Enterrar é apenas adiar o encontro. Jung chamou esse processo de sombra, e a sombra não é apenas o lado obscuro, monstruoso ou destrutivo de nós mesmos. Ela é também potência, criatividade, força vital reprimida. É energia que se cristalizou em recusa, e o mais fascinante é que aquilo que você mais condena pode se tornar exatamente a chave da sua libertação. Quando você observa alguém sendo arrogante, controlador ou agressivo, é possível que, em algum nível inconsciente, exista dentro de você um aspecto que também desejaria se impor, controlar ou expressar força, mas que foi reprimido ao longo da vida por medo do julgamento, por condicionamentos coletivos ou por modelos herdados da psique humana. O ódio, nesse sentido, é apenas um disfarce para a atração secreta que temos pelo que negamos em nós mesmos. Você já percebeu como certas pessoas parecem disparar gatilhos imediatos dentro de você, enquanto outras passam despercebidas? Isso não é acaso, nem simples coincidência. É sincronicidade. Jung diria que esses encontros carregam um significado arquetípico, uma convocação da alma. Aquilo que mais te irrita nos outros é precisamente o que a vida escolheu para te mostrar que você ainda não integrou em si mesmo. O inconsciente coletivo organiza encontros assim, como se fosse um mestre oculto conduzindo você de volta à sua totalidade. Não se trata de destino no sentido fatalista, mas de uma alquimia psíquica que pede reconhecimento. A sombra precisa ser vista para ser transformada. Feche os olhos e recorde o último momento em que você odiou algo em alguém. Talvez fosse uma palavra dita de forma brusca, uma atitude considerada egoísta ou um traço de frieza. Agora, pergunte a si mesmo: em que momento da minha vida eu também já fui assim, ainda que em segredo? Talvez você se surpreenda ao perceber que já houve instantes em que a mesma dureza escapou da sua boca, ou em que o mesmo egoísmo o dominou em silêncio. A sombra não precisa ser exatamente igual. Ela pode aparecer em formas sutis, camufladas, mas ela sempre está ali, esperando ser reconhecida. Essa reflexão, simples e devastadora, abre a porta para a individuação, o caminho pelo qual nos tornamos inteiros, deixando de viver apenas como máscaras e assumindo nossa totalidade.
A psicologia profunda nos mostra que esse processo não é apenas mental, mas visceral. O corpo sente. O coração acelera diante de um traço que odiamos. A respiração encurta. A energia se contrai. Esse é o sinal físico de que algo não resolvido foi ativado. A prática é simples. Da próxima vez que isso acontecer, em vez de reagir cegamente, pare. Inspire profundamente e diga a si mesmo: essa energia é minha e eu a reconheço. Não se trata de justificar a atitude do outro, nem de aceitar abusos, mas de perceber que o ódio é uma bússola apontando para dentro. O outro apenas acendeu a chama, mas o combustível estava em você. Pense agora nos arquétipos. Jung descreveu-os como formas primordiais que moldam a psique humana. O guerreiro, o amante, o sábio, a criança divina, todos vivem em nós, em estado latente. O que odiamos nos outros geralmente é um arquétipo nosso que foi distorcido, reprimido ou mal integrado. Se você detesta a arrogância, talvez o arquétipo do rei esteja ferido em você, impedido de se expressar em sua majestade equilibrada. Se você condena a manipulação, talvez o arquétipo do mago esteja adormecido, sem espaço para manifestar sua magia de forma criativa. O ódio, então, é a sombra de um arquétipo mutilado, pedindo reintegração. É nesse ponto que a alquimia da alma se manifesta. Jung via na alquimia não apenas um processo físico dos antigos, mas um símbolo do trabalho psíquico. Transformar chumbo em ouro, ou seja, transformar rejeição em aceitação, fragmentos em inteireza. Quando você reconhece que aquilo que odeia nos outros é seu próprio chumbo interior, você começa a aquecê-lo no fogo da consciência. E aos poucos, esse chumbo se transmuta em ouro, em sabedoria, em poder. O inimigo externo se dissolve e dá lugar ao aliado interno. O que parecia intolerável se torna uma fonte de força, pois agora é energia reintegrada. Essa prática de autoconhecimento profundo não é confortável. E talvez seja por isso que tantos preferem evitar o olhar para dentro. É mais fácil culpar, criticar, apontar o dedo. Mas cada dedo que aponta para fora é um dedo que aponta, ao mesmo tempo, para dentro. O convite que Jung nos faz é radical. Abandonar a ilusão de pureza e reconhecer que somos feitos de sombra e luz. Negar a sombra é viver fragmentado. Integrar a sombra é caminhar para a totalidade. Você pode aplicar isso ainda hoje. Escolha alguém que desperta em você uma reação de rejeição intensa. Em vez de se afastar mentalmente ou se perder em julgamentos, use esse encontro como espelho. Pergunte: que parte de mim eu estou vendo nessa pessoa? Talvez a resposta não surja imediatamente, mas se você se manter presente, em silêncio, essa verdade vai emergir. E quando emergir, não lute contra ela. Apenas aceite que essa parte também é sua, e que ao integrá-la, você se torna mais inteiro. A jornada da individuação, tão central no legado de Jung, é justamente esse movimento de reintegração. Tornar-se quem você é não significa exaltar apenas os aspectos luminosos, mas abraçar a totalidade, o sagrado e o profano, o belo e o grotesco, o amor e a raiva. É nesse casamento alquímico que nasce a verdadeira espiritualidade, não aquela espiritualidade que finge estar sempre em paz, mas a espiritualidade que atravessa o caos e encontra no meio dele a centelha de ouro. Quando você começa a enxergar dessa forma, os encontros humanos deixam de ser acidentes e passam a ser iniciações. Cada pessoa que cruza seu caminho é um oráculo vivo, uma parte do inconsciente coletivo que se apresenta diante de você para revelar algo escondido. O ódio se transforma em mensagem. A rejeição se torna rito. O que antes parecia apenas incômodo passa a ser portal. A psicologia arquetípica nos lembra que vivemos em uma teia de símbolos, e cada emoção é também um símbolo. O ódio
quando interpretado, não é veneno, mas remédio. O arquétipo da sombra é justamente esse, o curador ferido, que nos conduz ao reconhecimento de que a ferida é o lugar onde a luz penetra. Assim, aquilo que parecia inimigo se revela como mestre. E todo mestre aparece na forma que menos esperamos, muitas vezes naquilo que mais detestamos. Agora, feche os olhos novamente. Inspire profundamente e traga à mente uma imagem da última pessoa que você condenou em silêncio. Veja o rosto dessa pessoa. Sinta a energia que ela te desperta. Agora, lentamente, diga em pensamento: obrigado por ser meu espelho. Perceba o que acontece dentro de você. Talvez surja resistência, talvez surja alívio, mas, em ambos os casos, algo se move. Esse é o início da alquimia. Esse é o fogo que transforma. E se cada ódio fosse um convite para amar uma parte esquecida de si mesmo? E se cada pessoa que você rejeita fosse um pedaço da sua alma tentando voltar para casa? E se o verdadeiro despertar espiritual não fosse escapar da sombra, mas dançar com ela até que se torne luz? A resposta não pode ser dada aqui, mas apenas vivida. O ódio não é o fim, mas o início do caminho. Você está pronto para caminhar nele? E se você ousasse imaginar que cada emoção que o atravessa é uma linguagem secreta da psique? Jung afirmava que nada em nós é acidental. Toda ira, todo incômodo, todo ódio é um mensageiro. Mas o problema é que fomos treinados a combater esses mensageiros como se o simples fato de odiar já nos tornasse indignos. Quantas vezes você já tentou sufocar um pensamento, esconder um sentimento, fingir que não existe? A repressão parece segurança, mas é justamente ela que fortalece a sombra. É como varrer poeira para debaixo do tapete. Os olhos não veem, mas a energia continua lá, esperando a hora certa para emergir. E quando emerge, aparece projetada no outro, como aquele colega que você julga frio demais, ou aquele familiar que você chama de egoísta. No fundo, é a sua própria energia inconsciente pedindo reconhecimento. A psique é um teatro, e no palco da vida cada personagem que surge representa um aspecto nosso. Quando você encontra alguém cuja atitude te incomoda profundamente, perceba, é como se o inconsciente tivesse contratado um ator para interpretar uma parte de você que precisa ser vista. E não importa se você aceita ou não esse papel, ele continuará sendo encenado até que você reconheça a autoria. Essa é a grande ironia da sombra. Aquilo que negamos retorna multiplicado, como se a vida fosse incansável em nos devolver o que tentamos enterrar. Você pode fugir de uma pessoa, mas não pode fugir de si mesmo. O que o outro desperta em você é inseparável daquilo que habita no seu íntimo. Jung nos mostra que odiar é uma forma de se relacionar com o reprimido. O ódio é intenso porque ele carrega energia vital. Energia que poderia ser usada para criação, coragem, transformação. O mesmo fogo que queima também pode iluminar, se for direcionado. Pergunte-se: quantos talentos, quantas forças, quantos desejos genuínos você enterrou por medo de ser julgado? Talvez o ódio que sente hoje seja justamente a lembrança dolorosa de que há em você um potencial não vivido. Quando alguém desperta essa chama, não é apenas incômodo, é também um chamado para viver o que estava escondido. O que você odeia é, muitas vezes, o que você secretamente deseja ter coragem de expressar. Hoje você caminhou por espelhos invisíveis e descobriu que o que odeia lá fora sempre respirou dentro de você. A sombra deixou de ser apenas um fantasma escondido e revelou-se como a guardiã do ouro perdido da alma. Algo em seu inconsciente foi tocado e agora pulsa com nova intensidade. A máscara já não pode ocultar o chamado. E, no entanto, ainda resta um último segredo:
Uma chave esquecida que aguarda ser girada no silêncio da sua própria psique. Se este encontro despertou em você essa lembrança esquecida, escreva nos comentários. Eu acolho minha sombra como espelho da minha alma. Essa frase não é apenas um comentário. É um selo simbólico, um pacto interno com a própria individuação. E se algo vibrou dentro de você enquanto ouvia, talvez seja porque também pertence àqueles poucos que escutam o chamado silencioso do self. Inscreva-se e entre nesse campo vivo de busca, onde cada vídeo é mais que conteúdo, é uma travessia arquetípica rumo ao coração da psique. Que sua jornada seja guiada pelo sopro secreto do inconsciente coletivo, até que a sua alma inteira se reconheça no reflexo da eternidade.